reais. Será que assina ou não, hein, Pedro? A camada de gelo é fina. Andreas não tem direito a mais um passo em falso. O mínimo erro já encharca a mente de torcedores e os leva diretamente a novembro de 2021 em Montevidéu. O desarme no clássico contra o Vasco logo lembrou o desarme sofrido no Centenário. O gol de Gabriel Peck, o gol de Daverson. As vaias foram instantâneas a cada toque do volante na bola. 5 minutos depois, Andreas deixou o campo substituído por João Gomes. Ganhou um abraço e palavras do técnico Paulo Souza. A situação, inegavelmente, é delicada. Mais do que técnica e tática. Há um componente mental. Tenho vindo a dizer que todos somos importantes e necessários e em qualquer momento, bons e maus, ou seja, que momentos forem, nós temos que estar muito unidos, temos que estar muito próximos. Acho que a unidade vai fazer muita diferença. Sobre a mesa do presidente Rodolfo Landim, repousa o acordo alinhavado com o Manchester United para a compra do jogador. 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, por 75% dos direitos. Diante da falta de sintonia cada vez maior com a arquibancada, há quem considere no clube uma temeridade tal investimento. Por enquanto, não há indicativo de que o negócio será desfeito. Apenas aguarda a resolução da ação do Banco Central, como outras contratações. Mas o gelo debaixo dos pés de Andreas é muito fino. Tornar o caminho do volante sólido talvez seja hoje um dos maiores desafios no ninho do urubu. Pedro Torre, poético na escolha das palavras para trazer essa coisa meio subjetiva sobre o Andreas Pereira. Olha só, não fez gol e não deu assistência nessa temporada, tá? 6 jogos, 6 como titular, porcentagem ali do total do Flamengo, do elenco. 3 jogos ficou no banco, a minutagem por partida, isso considerando então desde que o time principal estreou no dia 2/2/2022. Realmente não é um início positivo, porque quando acontece aquele erro na Libertadores, Marra, que é impossível a gente não voltar para ele, tem um jogo no Maracanã, a torcida abraça o Andreas, e aí fica aquele clima de assim, não, gente, vai levantar a cabeça, vai ficar tudo certo, vai virar a página. Mas o começo também não é bom, Marra. Não, e voltou, né? Assim, um bochicho, uma reclamação. No jogo contra o Madureira, teve isso mais forte. E agora existe um outro ingrediente aí nessa salada, que é a resposta dele. A resposta dele não está legal. E pela primeira vez a gente tem ouvido falar de um cuidado com o jogador, de preservação do jogador e tal. Esse é um ponto a ser observado. Assim, certamente. As pessoas fazem entrevista de emprego e esse é um ponto observado por quem está do outro lado do balcão. Ei, vou poder contar com esse cara, tal. Parece que agora esse é um ponto, né, que está pegando. E a adaptação dele é um novo momento pós-falha, porque agora é um novo momento. Porque a questão aí, eu acho que até quando o Flamengo tem que confirmar essa compra, certo? Hoje você assinaria? Não. Hoje não? Não, porque como o Pedro falou, não é uma questão tática ou técnica. Se fosse, assinaria, porque ele é um excelente jogador. Se fosse um jogador para o meu time do videogame, eu contrataria. Porque ali vai ter a qualidade dele no passe, na técnica, nossa, perfeito. Só que é a questão do sentimento dele que ele não está dando resposta. Infelizmente, não deu essa resposta nas primeiras semanas ou nesses primeiros meses. Tanto é que ele não é mais titular. Como é que eu vou gastar hoje 60 milhões de reais em um jogador que hoje não é titular? Não só isso, né? É o que acaba entrando e mostrando que merece o lugar também, né? O João Gomes. O ideal, o que eu imagino, não é para acabar com a carreira do Andrés, não é isso. Mas acho que o ideal para o Flamengo é se não precisar assinar hoje. Segura para ver se... Quanto tempo? Ele vai se recuperar? Porque se ele se recuperar, claro que eu assino. Ele é excelente jogador. Mas será que é bom para ele continuar? E às vezes assinar hoje, Eugênio, pode... Quando você anuncia no Google, os anúncios de... Ele é excelente jogador. Mas será que é bom para ele continuar? E às vezes assinar hoje, Eugênio, pode trazer também essa questão de assim, além de tudo, pagamos 60 milhões. O retorno vai ter que vir. Eu acho a torcida vai poder cobrar. As duas questões principais aí são o valor,
que é altíssimo. É um valor que você contrata jogadores assim top para o mercado brasileiro. E o fato de que você tem o João Gomes pedindo passagem. Eu acho que esses dois fatores aí, eles necessariamente fazem o Flamengo parar e pensar. Porque realmente é muito caro. E você pode investir em outras posições. Até contratar mais de um jogador de bom nível com esse dinheiro. Agora, eu discordo de tirar o potencial do jogador em função desses dois lances. São dois lances bem diferentes. Embora tenham a sua característica de terem originado o gol para o time adversário, no primeiro é um erro de domínio dele, numa faixa de campo muito perigosa, mas já numa prorrogação. O segundo, ele perde a bola no campo de ataque, gente. E aí é uma questão coletiva de você impedir essa transição em velocidade. Então, ele não foi o único culpado, como me parece ter sido no gol do Davidson lá na final da Libertadores. Foi uma questão bem coletiva ali. Mas o fato é que isso se reflete em pressão da torcida, cabeça de torcedor, que não tem jeito. Quando pega pinimba com o jogador... pulguinha atrás da orelha, né, o próprio atleta ele tem que dar uma resposta muito forte em relação a isso. Mas, diante desse quadro, o que pesa muito é o valor. É muito alto. É muito alto para alguém que já tem alguns senões junto à torcida. É um valor alto quando o Flamengo contrata um Gabigol, né? Sim, Pedro. Depois de tudo que ele fez, né? E assim, nos dois lances, gente, os dois lances tem o Davi Luiz envolvido também, hein? Vou te contar, hein? Nos dois lances. No primeiro lance, a gente pouco discutiu, mas o Davi Luiz toca para trás. O Andrés está indo para frente, ele toca para trás. Quer dizer, nessa do Andrés ter que virar, tal, é que ele se embaralha com as pernas e o Daverson chega. E no segundo lance, é o campo todo que o Davi Luiz está acompanhando e o cara entra no gol. Nos dois. No segundo, eu já falei aqui que, para mim, ele foi inteligente. E tinha que ter alguém antes do Davi Luiz, né? O Andrés está lá na frente. Porque aí entra naquela outra questão de bola nesse setor aí do Flamengo. Desde a época do Jorge Jesus, o Flamengo leva contra-ataque aí. Desde o jogo do Bahia lá, do Felipe Luiz. Porque joga no campo de ataque, né? Porque joga, então, exatamente. Aí eu acho que é uma questão de risco assumido do Flamengo. Porque, como eu falei ontem, o Flamengo é um time que, naquele momento do jogo... Aí não pode ser só na conta do dando a bola Andrés. pro Vasco. Só que aí é difícil separar as coisas, lá atrás. Isso. É o que acontece com o City e Liverpool. Joga no campo de ataque. A gente não falou agora. Não, mas aí é o seguinte, você joga no campo de ataque, você tem jogadores rápidos na defesa? Sim. Mas tudo é muito relativo, nem sempre. Mas a gente falou sobre isso, até de Manchester City e Manchester United, que o Guardiola perdia para o United no Etihad Stadium. Tinha 3 derrotas e um empate. Porque o Manchester United fechava lá na hora, pum, contra-ataque. O Manchester City que joga, um risco assumido. Então, o risco assumido. No domingo agora, teve isso, tomou um gol de contra-ataque. Sim. E só que fez 4. Jogando em cima. Então, mas aí por que eu acho... Entendeu? O risco é assumido. Agora, você tem que também... traduzir essa sua ideia de jogo em produtividade no ataque. Aí eu acho que tem um erro do Davi? Se a gente está assumindo esse risco, então, cara, se o adversário pegou a bola, vamos parar a jogada.